Você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. E não é à toa. Você tem boa intenção. E isso é importante. Mas apenas uma coisa é imprescindível. A melhor maneira de me servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. Mas escute. Eu não quero que se distraia da chance que você tem de estar aqui comigo. Eu estou convidando vocês para uma coisa melhor. Sentar-se aos meus pés, ouvir atentamente as minhas palavras e devorá-las como uma refeição mais nutritiva do que comida de verdade. Sua comida, os pratos, eles são maravilhosos, mas eles vão passar com o resto deste mundo. As minhas palavras jamais passarão.